Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, eu não costumo fazer isso, mas eu vou começar o vídeo de hoje pedindo desculpas a vocês por não ter postado o vídeo ontem no horário que nós combinamos. Mas em compensação, hoje eu postarei 2 vídeos, o de ontem e o original de hoje, para que vocês não percam esse conteúdo. Então fica ligado que logo mais tem outro vídeo. Continuando a nossa série sobre gestão e coordenação de equipe, quais os passos que precisamos dar para chegar ao sucesso? A pergunta que eu mais ouço assim que eu chego numa propriedade é: onde eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado com a minha equipe? Eu sempre gostei muito de ler, né? E um dia eu li uma frase do Pablo Picasso que me deixou, no mínimo, encabulado, onde ele dizia que os computadores são inúteis, afinal só trazem respostas. E como eu entendi bem essa frase, li, reli ela muitas vezes, eu acabei focando nas perguntas, certo? E como eu acabei focando nas perguntas, eu sempre costumo buscar a resolução de um problema através de perguntas e não de respostas. E eu vou começar com 2 perguntas aqui. Por que você quer o bom rendimento da sua equipe? Não estou perguntando isso no curto prazo. Normalmente eu entendo como resposta o seguinte, eu tenho como resposta o seguinte: para eu parar de ter dor de cabeça com a minha equipe. Eu estou perguntando no longo prazo, né, porque eu preciso de ter um empenho tanto da parte da propriedade, do proprietário, quanto da parte da equipe. Então, a curto prazo eu não vou conseguir ter esse empenho. Eu preciso ter um objetivo, né, de longo prazo para que justifique o bom rendimento da equipe. E a segunda pergunta: a sua equipe sabe disso? Você já disse para a sua equipe o quão importante é o rendimento dela para o todo da propriedade? A maioria das propriedades não tem essa comunicação com a sua equipe. Quando eu decidi me concentrar em perguntas, foi uma decisão muito importante para mim e que acabou me trazendo muitas respostas, né? E eu cheguei a um dos pontos mais importantes, se não o mais importante dessa questão. As grandes propriedades, né, que a gente sempre vê que às vezes não é grande no tamanho, né, mas é grande no resultado, a gente vê que está dando certo. O que essas propriedades têm que a equipe dela consegue trabalhar mais engrenada? É curioso, né? Eu cheguei a essa resposta, e essa resposta chama-se alinhamento de objetivos. Se para você o alinhamento de objetivos da sua propriedade com a equipe da sua propriedade não é importante, eu vou te dar 2 exemplos e eu acredito que eu vou te convencer. Você já tentou economizar energia sozinho na sua casa? Você está lá correndo, apagando luz, correndo, gritando com o menino: desliga o chuveiro, a energia está vindo cara. Aí o fogão que tem acendimento elétrico lá, podia acender no isqueiro, está acendendo só no fogão, só no acendedor elétrico. Ou podia usar a churrasqueira a carvão, está usando a churrasqueira elétrica ou o grill, tudo combinando para gastar energia. É fácil? Não. Outro ponto, e esse eu falo porque eu vivi. Imaginem-se na minha situação, fazendo uma dieta cetogênica, onde você não pode comer carboidrato. Chega em casa, o que tem para almoçar? Arroz com carne. Fica bom, não fica? Pois então, por que isso está acontecendo? Porque está tendo falha de comunicação. Porque o restante das partes que estão envolvidas nesse processo não estão sabendo qual é o objetivo. Se você não sabe qual é o objetivo, você não sabe o que você faz, certo? Então, caminhar sem ter alinhamento de objetivos com todas as partes envolvidas, simplesmente não dá. Um outro ponto muito importante, pessoal, é a apresentação desse objetivo para a propriedade. A maior parte das propriedades não fazem a apresentação desse objetivo.
certo? Mas daquelas que fazem, a maior parte delas faz a apresentação desse objetivo por meio de ameaças. Gente, se vocês não fizerem isso, eu vou ter que vender a fazenda para pagar as contas, eu vou ter que ir procurar serviço junto com vocês, que nós vamos trabalhar junto na fazenda do vizinho. Funciona, né? Porque o ser humano é movido a medo. O bicho cagão é o ser humano, certo? Então, funciona no curto prazo. Funciona até aquela situação de perigo passar. Depois que ela passar, você vai começar a ter problemas. Se você já fez isso, eu acho que eu não preciso nem comentar, você vai saber do que eu estou falando. E aí tem outras formas também, né? Por exemplo, bonificação é uma forma muito eficiente, é uma das mais utilizadas. Existem bonificações de todo tipo. Por exemplo, quando eu me formei, eu fui trabalhar numa propriedade que não tinha energia elétrica. Foi acordado com os funcionários, com os colaboradores, que se nós batêssemos a meta, seria colocada energia elétrica na propriedade. Gente, vocês têm noção do quão prazeroso é um banho quente no final do dia de trabalho? Principalmente se estiver fazendo frio? Então, dá para ter uma noção do quão gratificante é isso. Você pode combinar, dar uma folga semanal, ou no final do ano, né? Você dá 3, 4 dias, uma semana a mais de férias, caso a meta seja batida. Você pode bonificar financeiramente, né? Mas o que é o intuito da bonificação? A bonificação ela tem que trazer algo que lembre tanto a promessa quanto o dever. Eu posso ter isso, mas para que eu tenha, eu preciso fazer isso. Quando a gente está falando de fazendas maiores, né, que entram um nível hierárquico maior, a gente ainda pode lançar mão de outras coisas, por exemplo, promoções ou participações, né? É muito importante essas duas técnicas, mas já para níveis administrativos, né? Lá no nível de campo mesmo, não vai funcionar muito bem não. E a gente tem a oportunidade de não usar nenhum tipo de bonificação também. Afinal, vai chegar um ponto que se a gente for bonificando, nós vamos ter que dar a fazenda e trabalhar lá ainda, né? Então, a gente precisa entender como que a gente vai fazer essa bonificação e quando a gente vai parar. E quando a gente resolve parar, a gente precisa ter algo, né, com a nossa equipe chamado empatia. Nós precisamos nos colocar no lugar da nossa equipe. Como que nós vamos fazer esse trabalho? Vai ser da maneira mais eficiente? Vai ser da maneira mais fácil? Ou vai ser um meio termo? Então a gente precisa ter essa noção. Por exemplo, chega na sua equipe e fala, olha, nós iríamos intensificar o pasto número 4. Mas como o pasto número 4 tem tal restrição, vai ficar complicado por causa disso, nós vamos intensificar o pasto 3 para facilitar para vocês, certo? Então, quando a gente começa a entender, né, a dar a entender para a nossa equipe que ela é uma parte muito importante do nosso sistema, a coisa começa a fluir, certo? Então, a equipe precisa ter entendimento entre si. Outro ponto muito importante, reconhecimento dos resultados alcançados. Eu tenho um cliente, a parte de pecuária até não é muito grande, não, eles são grandes agricultores. E eles tinham problemas diários com a equipe, certo? O que aconteceu nessa propriedade? A gente resolveu colocar, né, resolveu instaurar, né, instalar um programa de reconhecimento de resultado. Nós chegamos nos operadores que eram responsáveis pelo plantio, traçamos a meta e colocamos um reconhecimento. Quem estiver acima dessa meta, todos que estiverem acima dessa meta, receberão uma placa. Tem ano que é uma placa, tem ano que é uma medalha, tem ano que é um troféu, depende do ano. No primeiro ano foi uma placa. Que realmente foi um dos melhores
colaboradores da equipe da propriedade. Cara, se vocês tivessem uma noção do quanto melhorou a uniformidade de plantio da propriedade, eu não entendo muito disso não, mas se vocês tiverem a noção do quanto melhorou, foi sensacional. Tanto é que a Fazenda faz esse procedimento já tem 3 anos. Como eu falei para vocês, eu gosto muito de ler, e um dos livros que eu li, do Robert Cialdini, ele ele conseguiu, né? Desvendar o que há por trás dos grandes atalhos mentais, não vou chamar de gatilhos não, os grandes atalhos mentais que nossa mente usa e que às vezes acaba nos colocando em situações constrangedoras. E lá ele citou que quando a equipe ela precisa se beneficiar, ela começa a se interagir melhor. Então, se a gente tem problema de convivência dentro da nossa equipe, né, o que é muito comum e acontecia lá nessa propriedade, a gente começa a ver a necessidade de colocar a equipe para se cobrar, certo? Então, colocar a equipe no lugar correto. Não é o gerente ir lá e cobrar, não é o dono ir lá e cobrar, é a equipe por si só se cobrar, a equipe ter ciência do seu objetivo, certo? E quando a equipe tem ciência do seu objetivo e sabe o que ela vai ganhar com isso, né? O quanto vai ser bom, o quanto vai ser, quanto ela vai ser reconhecida por isso, ela começa a se cobrar e aí a coisa começa a andar sozinha, certo? Então, a gente precisa sempre envolver, não é bonificar, eu vou bonificar o melhor funcionário da empresa. Não vai dar certo, vai dar briga. Tem que ser uma bonificação para a equipe, certo? Tem que ser algo que envolva toda a equipe e assim a gente consiga, sem dúvida alguma, que essa equipe interaja melhor. Pessoal, o vídeo já está ficando muito longo. No próximo vídeo nós vamos falar mais a respeito de como usar essas ferramentas, como alinhar esses objetivos, que tipo de objetivos a gente precisa alinhar, né? Quando que a gente deve fazer isso, como, né? Que é essa parte aí de comunicar, essa comunicação entre o administrativo e a equipe de campo. Como que a gente vai fazer isso, tá bom? Então, não perca, hoje, às 7 da noite, eu vou postar esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.